Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, eu, o Gordo, ajudando vocês aí no português e na redação. Vamos lá, então. O que nós vamos ver hoje? Ó, o gordinho ficou pequenininho. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver termos essenciais, predicativo. Já vimos sujeito, vimos duas aulas de predicado, né, divididas aí para não ser cansativo. E vamos ver o predicativo do sujeito e do objeto hoje. E terminamos os termos essenciais. Na próxima aula nós já entramos em termos integrantes. Vamos lá então. Termos essenciais, predicativo. O que é o predicativo? Tá? O predicativo é o termo da oração que funciona como o núcleo nominal do predicado. Show de bola, nós já vimos isso aí. Então, a função do predicativo é atribuir uma característica ao sujeito, tanto no predicativo do sujeito ou ao objeto, o predicativo do objeto. Então, o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o elemento do predicado que se refere ao sujeito mediante um verbo, de ligação ou não, tá? E tem como função informar algo a respeito do sujeito. Olha só, a terra é redonda. Verbo de ligação, estou dando o estado, a forma da terra. A sala está cheia, também. Os torcedores saíram satisfeitos. Aqui já é um verbo de ação. É um verbo intransitivo, né? Então, satisfeito não é a forma que eles saíram, então continua sendo o predicativo do sujeito. Maria anda doente. Ok, o estado dela, verbo de ligação. A artista caminhava preocupada. Também predicativo do sujeito, mas aqui é o verbo de ação, tá? Não, aqui vai funcionar como ligação. Desculpa, o gordo aqui se equivocou. A artista caminhava é a forma que ela está, o estado que ela está. Então aqui vai funcionar como ligação, ok? Então as orações que apresentam o predicativo do sujeito costumam se dispor da seguinte ordem: sujeito, verbo mais predicativo do sujeito, ok? No entanto, há casos em que o predicativo do sujeito ele pode aparecer antes do sujeito e até mesmo antes do verbo. Altos são os montes da Transmantiqueira, belos os seus rios, calmos os seus vales e boa a sua gente. Deu essa mudança, ok? Uma observação importante: o predicativo do subjetivo às vezes está preposicionado, tá? Aqui ele fica preposicionado. Pode o predicativo preceder o sujeito e até mesmo o verbo. São horríveis essas coisas, tá? Raros são os verdadeiros líderes. E o predicativo do objeto? O que é? Pessoal, o predicativo do objeto é algo que está relacionado ao termo da oração que se relaciona ao objeto, atribuindo uma característica. Pessoal, nunca esqueça que o predicativo do objeto é uma coisa nova e é uma coisa transitória. Pode, vamos dizer assim, se manter ou não. Tipo, o juiz julgou o réu culpado. Ó, verbo julgar, verbo de ação, tá? O réu. Quem é culpado? É o juiz ou o réu? É o réu. Mas ele só foi culpado no momento que o juiz julgou ele. Antes disso ele era inocente. E ele vai ser culpado sempre? Não. Vai acabar a pena e ele tranquilo. Mantenha a cidade limpa. Quem é que é? Ó, não. Você, não é? Então, referente à cidade. A cidade é sempre limpa? Não. Então, seria o predicativo do objeto. O predicativo do objeto pode vir antes do objeto. Covarde, sei que me podem chamar. Ok? O predicativo do sujeito do objeto pode aparecer com preposição. O relógio é de ouro. Sempre o tiveram por ingrato. Então, olha só, tá com a preposição, mas não deixa de ser predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? São exemplos. Normalmente, o predicativo do objeto se refere ao objeto direto, tá? Prestar atenção? Normalmente, o predicativo do objeto se refere ao objeto direto. São raros os casos em que o predicativo do objeto se refere ao objeto indireto. Chamei-lhe de covarde. Ó, chamei a ele de covarde. Gosto dela alegre. Tranquilo? O predicativo do objeto também pode referir-se a um objeto em forma de oração. Considerar estranho eu ter falado daquela menina. Ó, estranho o quê? Eu ter falado. Então, eu tenho uma oração inteira na função de predicativo do objeto.
Com objeto indireto existe apenas um caso, quando o verbo chamar atribui nome, apelido a alguém. Chamei-lhe de vigarista, ok? Então são essas situações que eu preciso saber sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Um beijo do gordo e até a próxima aula.